Em literatura, a gente trabalha com os paradidáticos ao longo do ano, não é isso? São 4. Esse primeiro paradidático que a gente começou a ler foi o chamado Coisas da Vida. E a gente iniciou a leitura tanto na sala, quanto vocês fizeram em casa também. Acredito que a maioria aqui, espero, que já tenha concluído, ou pelo menos esteja na leitura avançada, mas que saiba pelo menos o enredo principal, do que é que se trata, os principais personagens, os protagonistas, onde é que ocorre a história, se é mais de um lugar, a questão do tempo, é uma história de época, não é uma história de época, enfim, são elementos que a gente precisa sempre observar em uma narrativa. Outro ponto também muito importante é sobre o narrador. Em primeira pessoa, em terceira pessoa, como é que ele se refere aos personagens? Como é que ele aparece, esse narrador na história, tá? Então, é uma história, um enredo, que é um pouco dramático, certo? Não é isso que a gente começou a ver, a gente começou a discutir na sala. E quem está com a leitura atrasada, dá uma adiantada, tá bom? Quem já acabou a leitura, é interessante que leia novamente, pelo menos uma leitura mais rápida mesmo, só para refrescar a memória de vocês. E como eu falei, uma leitura que a gente aproveite mesmo ela, é quando a gente vai marcando os acontecimentos principais, marcando o nome de personagens, que aí fica mais fácil para a gente memorizar e até para a gente estudar quando precisar, na véspera de uma prova, alguma coisa assim, já está lá tudo marcadinho, personagem, principais acontecimentos, mudança de local, que foi que um determinado vilão fez, as partes mais importantes, mais emocionantes, tá? Que a gente chama de clímax do texto, no caso do livro Coisas da Vida que vocês estão lendo. O paradidático, ele traz aquela folhinha de atividade, né, que é o complemento, que eu já passei para a atividade. Quem não fez, faz, que é uma forma também de estudar, de fixar a história na mente, tá ok? E esse complemento é muito interessante, porque ele realmente trata dos principais acontecimentos, das características marcantes dos personagens, não só as características físicas, tá? Mas as características psicológicas também. O autor, ele sempre trata dessas questões físicas, porque fica muito bom para quem lê se aproximar. A partir do momento que eu estou lendo um livro, e aí o autor ele me descreve de uma forma bem detalhada como é determinado personagem, se é alto, se é magro, se é loiro, se é moreno, se é negro, se não é negro, se veste de forma social, se veste de forma mais informal, se é magro, se é gordo. Então, tudo isso vai alimentando a minha imaginação e eu vou podendo construir o meu personagem à minha maneira, de acordo com as características que o autor, narrador, ele vai me fornecendo. Mas existe também a descrição de outros tipos de características, por exemplo, as psicológicas que a gente fala, da personalidade, né? Quando o autor ele vai relatando para a gente se é alegre, se é triste, se é tímido, se é malvado, se é generoso, se não é, se é melancólico. Então, esse tipo de descrição psicológica também é de suma importância. Então, vão grifando, marcando, seja de marcar texto de lápis grafite ou anotando, esse tipo de descrição que o autor, que o narrador vai fazendo ao longo da história, que é muito importante, tá ok? Então, as atividades elas serão postas no mural do aplicativo, da plataforma. Respondam com atenção, qualquer dúvida podem tirar. Um beijão e até a próxima segunda-feira.